fazer esse debate já ajuda naquilo que o deputado Mauro Benevides fala. Se o povo não conhece, nós precisamos fazer conhecer. E quando a gente fala da reforma tributária, acontece várias coisas. Primeiro que eu disse, Maria, de novo vem com esse debate e nunca vai aprovar nesse Congresso. E por que não aprovou no Congresso até agora? Porque São Paulo, grandes cidades, grandes centros querem manter guerra fiscal neste país. E nós queremos acabar com a guerra fiscal nesse país, porque nós sofremos no Rio Grande do Sul um caso típico. Uma empresa chamada Ford estava se instalando no Rio Grande do Sul, e daí se fez uma arquitetura nacional de um estímulo especial para o Nordeste, numa disputa política no tempo do Fernando Henrique Cardoso contra o livro do estado do Rio Grande do Sul. A Ford ganhou todos os benefícios, todos, que nenhuma empresa, nenhum comerciante, nenhum empresário, nenhum setor ganhava, todos os benefícios que saíram do cofre público, que não foram para a educação, que não foram para a saúde, que não foram para o transporte, para a rodovia, para a ciência, para a tecnologia, para a infraestrutura. Uma empresa ganhou e ela foi se instalar no outro estado. Quando termina o prazo da vigência dessa questão da isenção fiscal, da guerra fiscal, o que essa empresa faz? Vou embora. A não ser que vocês deem novo período de renúncia fiscal, dinheiro que vai faltar para o povo e que vai na mão, geralmente, de empresas fora do país. Isso se chama guerra fiscal. E isso tem que ser enfrentado. E quando nós debatemos que o debate vai ser no destino a maior contribuição, é isso, né, Mauro Benevides? O destino, para mim, a maior revolução desse projeto é o seguinte: vai ser cobrado no destino e não na origem. Porque isto, na verdade, favorece a guerra fiscal. E no destino, onde o cara vai comprar o carro, onde vai comprar a geladeira, onde vai comprar, lá tem que ter uma rua boa, lá tem que ter um bom posto de saúde, lá tem que ter uma boa educação, lá tem que ter uma boa segurança. Como é que vai fazer se eu só concentro na origem? E aí nós temos um sistema de desestruturação da nossa urbanização descontrolada, exatamente por causa, boa parte, desse sistema. Então os grandes problemas sociais que nós temos hoje são frutos desta guerra fiscal e desse desordenamento tributário no nosso país. É isso que nós vamos enfrentar agora. Então, poder aprovar a reforma tributária agora, que sempre é um assunto que as pessoas não querem às vezes nem falar mais, porque já escutaram tanta reforma tributária e não votaram, nós estamos, Mauro Benevides, que eu estou colocando agora, no ambiente para aprovar. E aí nós temos críticas. Quais são as críticas? Deveriam ter feito todo o processo também progressivo de renda, de patrimônio, de realmente tudo junto. Iria aprovar? Bom, a análise que o governo fez, que não aprovaria. Foi essa a razão que foi feita, não aprovaria. E nós precisamos um dia começar a fazer mudanças na reforma tributária. E a principal que nós temos que atacar é o tema da guerra fiscal. Então essa foi uma opção. Foi uma opção, a gente pode parabenizar, pode ter críticas. Isso é democracia, essa é a liberdade. E que bom que a gente esteja numa democracia, porque um tempinho atrás, tem gente que queria a ditadura. E a extrema-direita quer isso. E aí, quando alguém pensa diferente, ele é eliminado. E nós queremos conviver na democracia com opiniões diferentes e avançar nela. E esse ambiente fez no Brasil com que a gente pudesse já cair o juro. Cair o juro não, cair o desemprego, cair a inflação. Só que nós temos ainda um resquício de uma votação que eu votei contra, para mim, uma hipocrisia, que é a tal da autonomia e independência do Banco Central. Gente, um Banco Central tem que estar dependente de uma política de desenvolvimento do país, e não no discurso hipócrita para criminalizar a política e depois ele ser dependente e alinhado do banqueiro. Porque é isso que está acontecendo. E se o juro está alto, e esse número, o Mauro Benevides colocou vários números, eu vou colocar um outro. 1% de um juro real altíssimo que nós temos, e por isso nós temos a maior taxa de juros do mundo, 1% na alíquota. Sabe quanto do dinheiro da dívida pública é gasto do nosso orçamento por ano? 38 bilhões. 38 bilhões. Então, quando a gente calcula que está perto de 190 a 200 bilhões no período agora de perda que nós temos, porque é mais do que um ponto que podia estar mais baixo, e como é que nós votamos? É bom que a gente diga isso. No governo passado foi votada a lei da autonomia do Banco Central, que fez com que como é que diz o Lula, o cidadão que está lá, fique até metade do outro governo. O Lula foi eleito pelo povo, pode ser qualquer governante, não precisa ser o Lula, ele não pode trocar o presidente do Banco Central. Vai ser trocado no final de 24. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Então é o primeiro presidente da República que não indica o presidente do Banco Central. Então isso nós também temos que atacar. Mas vindo para o que importa aqui da reforma tributária. Nós, toda vez que eu ouço falar de reforma tributária, então tem burocrática, me ajudem aqui, tem sonegação, ela é injusta, ela é regressiva, são as partes principais que a gente sempre diz que a reforma tributária, que os tributos do Brasil são. Então nós temos que, se ela é complicada, nós temos que simplificar. Ela vai simplificar agora. Ela vai simplificar. Se ela é concentrada para ajudar na guerra fiscal, ela vai colocar no destino. Então, é a outra grande parte que ajuda. Se vai trabalhar a questão da regressividade, para ela ser progressiva, ela vai ter alguns elementos, né, Mauro Benevides? E o Mauro Benevides já alertou alguns. Alguns vai ter, não na integralidade como nós desejaríamos. Mas aí é outra parte. E por isso que eu digo que é bom que a gente faça encontros que nem hoje, não precisam pensar do mesmo jeito. Mas é oportuno que cada um apresente sua ideia. E eu tenho dito para o governo, para o ministro Haddad, para a nossa liderança no governo, para os meus colegas deputados, para os movimentos sociais, para as entidades que estão aqui, que agora nós precisamos aprovar isso aqui. Porque nós precisamos de um ambiente. Se a situação da economia do Brasil ela está se colocando e sinalizando positivamente, e tem esta aprovação feita, e vai ter um longo prazo de transição, são 50 anos, né, Mauro Benevides? É bom que a gente diga isso. Até a implementação efetiva são 50 anos, porque nós vamos estar fazendo uma mudança profunda nesse processo. Então nós vamos ter um longo tempo. Só que uma tarefa nós temos que fazer uma pactuação entre nós. Acabou essa aqui, nós vamos falar da progressiva renda e patrimônio.
Esse tem que ser um acordo político entre nós. Isso que eu disse para o Faiano outro dia, quando eu fiz o contato. Essa tem que ser a nossa luta. E a sociedade, se eu falo isso para a sociedade, o cidadão, em geral, entende o que é progressivo e regressivo? Porque ele está carregado, nós somos o país que mais paga imposto. E daí nós temos assim, o pobre pagando imposto, porque tanto é do consumo, tá certo? Então o mais rico quando compra um quilo de feijão, ou manda a empregada comprar, né? Ou em alguns lugares ainda escrava, comprar um quilo de feijão, tá certo? Paga o mesmo imposto do que o mais pobre quando come um quilo de feijão. Então por isso que os pobres pagam mais caro. Então é sobre consumo, é disso que nós estamos falando. Então nós queremos fazer sobre renda e patrimônio. Então essa é a parte mais difícil, né, que nós vamos debater para que todo mundo compreenda e não entre no discurso, os impostos são caros, então eu não quero pagar imposto. Não, como é que funciona o Estado? Então nós vamos ter que discutir o Estado. O Estado tem que ter o seu lugar das suas contribuições. E de onde é que elas vão sair? Mas para eu ir encerrando a minha fala, o que eu queria dizer assim, eu estou animado com a possibilidade desta mudança, compromissado e esperançoso crítico, eu diria, com a continuidade do debate da progressividade, tá? Isso é fundamental, tá certo? Quero alertar aqui que um ponto é a falta de transparência na tributação. Esse é um critério, uma crítica também que a gente tem. E as renúncias fiscais, que acontecem no modelo hoje, isso eu tenho falado com os governadores que vêm falar com a gente, se o município ou o Estado quer fazer um programa com fundos, com estímulo a um setor de desenvolvimento que pela conjuntura A ou B precisa de um específico apoio, ele poderá fazê-lo. A lei que nós estamos fazendo lhe permite isso. Mas qual é a diferença? Ele vai ter que fazer ele transparentemente. Essa é a diferença. Ele vai ter que fazer o debate. Ele não pode fazer uma disputa desleal, ofertando mais terreno, isenções, patatal, para ver se ele atrai um investimento. Então ele pode fazer uma política de atração de investimentos, mas transparente. Agora vai ser transparente, não vai ser da forma, né, como é feita pelo sistema atual. A questão que eu considero também muito importante é o debate que nós precisamos incluir aqui, já que falamos dos recursos, digamos assim, que são pagos por causa dos orçamentos da dívida, enfim, de outros valores dos juros altos, nós temos que incluir o tema da Lei Candir. Não é possível a gente que precisa reindustrializar o país, ou como o Alpen diz assim, a neoindustrialização, né? Aí o termo não vou entrar no debate da terminologia. O certo é que tem que ter indústria no país, porque aí vai ter emprego qualificado, vai ter agregação de valor. Nós estamos falando aqui do IVA, né? Nós temos que ter valor agregado. E aí nós temos uma lei no Brasil, que é a Lei Candir, que se tu não agrega valor, tu vende e é isento de tributação. Só que o container que vai transportar uma produção brasileira vai recolher um soja. O produtor de soja quer o quê? Estrada boa, um calado bom, infraestrutura boa, internet funcionando. Ele quer absolutamente tudo. Tem direito? Tem. Só que este produto, se ele não agrega valor no Brasil, ele vai para fora do país sem valor agregado, porque a lei Candir isenta. Vocês acham que isso é justo? Então, nós temos que enfrentar esse debate. Eu quero fazê-lo, porque aí são bilhões, que deixam de ficar no Brasil, que vão lá para fora. E não só em bilhões, lá são empregos para lá. É ciência e tecnologia que está lá fora, que nós podíamos estar funcionando aqui. Eu quero colocar maior, porque eu sei que você tem essa preocupação de quanto mais indústria, mais emprego, mais qualidade aqui, e os tributos têm que gerar para esta linha de desenvolvimento. É isso que nós precisamos pensar. O esforço hoje, uma costura com a presidência, com o governo, com as entidades da sociedade, no debate que está sendo feito, é para aprovar. Então nós vamos, nessas 2 semanas, nos dedicar para poder fazer a votação. Se tem que fazer algum ajuste ainda, será feito.